Minha ex me traiu. Agora, anos depois, ela está me procurando esperando uma reconciliação. Eu não sei exatamente por que estou escrevendo isso, mas agora que os eventos passaram e eu segui em frente, talvez isso ajude alguém. Em fevereiro de 2018, aos 30 anos, descobri o caso da minha esposa, de 30 anos. Tínhamos sido casados há 3 anos e meio. Eu tinha um trabalho temporário que envolvia muitas viagens às vezes, mas também me permitia trabalhar em casa quando estava de volta. Minha esposa tinha um emprego muito bem remunerado como diretora de uma empresa de vendas técnicas. Tínhamos o que eu descreveria como um casamento realmente bom, embora as coisas tivessem ficado um pouco tensas devido às minhas viagens a trabalho, e ao aumento das horas de trabalho dela. Conheci minha esposa, agora ex, há 5 anos, em um churrasco de um amigo em comum. Começamos uma conversa e tivemos uma química instantânea. Honestamente, eu pensava que estava superando as probabilidades por estar com uma mulher tão bonita e bem articulada. De alguma forma, ela realmente gostava de mim pelo meu jeito áspero. Depois de algumas semanas namorando, não podíamos nos ver o suficiente e as roupas voavam quando nos encontrávamos nos apartamentos um do outro. Finalmente, casamos após 18 meses de namoro, e nos mudamos para um apartamento grande, enquanto economizávamos para uma casa. Depois dos primeiros 3 anos de casamento, as coisas começaram a mudar. Eu ainda estava loucamente apaixonado por ela, mas notei que ela começava discussões por coisas pequenas, e ficava brava quando eu mencionava as horas tardias, e os eventos de trabalho que estavam cada vez mais frequentes. Ela dizia que fazia parte do processo para subir na carreira, pelo menos essa era a desculpa dela. Ela me disse que eu não tinha o direito de questioná-la, já que eu também ficava fora por semanas a fio. Eu havia dito a ela que certamente poderia reduzir minhas horas de viagem, e na verdade, só estava indo em viagens talvez de 3 a 4 dias a cada 5 semanas. Essas discussões eram muito circulares e nunca tinham uma resolução. Olhando para trás, eu não tinha ideia de que minha esposa estava no meio de um caso. Nunca teria suspeitado de nada, exceto pelas suas frequentes horas de trabalho e nossa vida sexual em declínio. Eu simplesmente atribuía isso ao cansaço do trabalho. No entanto, meu ego estava sofrendo por ser frequentemente rejeitado ao tentar iniciar. Eu não percebia as mensagens secretas que li sobre, mas, novamente, ela tinha um celular da empresa e poderia estar usando, já que passava muito tempo em nosso quarto de hóspedes que ela usava como escritório em casa. Foi por volta de setembro de 2017 quando Kate começou a voltar para casa depois do trabalho, e depois sair para um compromisso de trabalho à noite. Isso passou de uma noite por semana para mais de 3 noites por semana. Eu não sou ciumento por natureza, mas não há como ela passar despercebida, e sei que ela teria que afastar alguns dos homens do escritório. Ela parecia interessada apenas no trabalho, mas estava trabalhando com mais executivos masculinos do que femininos. Minha primeira suspeita de sua traição ocorreu um mês antes do dia D. Ela tinha parado na loja antes de voltar para casa e me pediu para ajudar com as compras. Enquanto pegava algumas sacolas do banco de trás do carro dela, notei algo cor-de-rosa brilhando logo abaixo do banco do passageiro dianteiro. Era um sutiã da minha esposa. Reconheci como sendo dela, já que ela gostava dos modelos de uma loja de roupas específica. Em retrospectiva, agora percebo o motivo do alerta com o sutiã. Quando ela fica no clima, ela sempre tira o sutiã primeiro debaixo de suas roupas. Eu não sei exatamente porquê, mas instantaneamente tive um sentimento de afundamento no meu estômago quando vi isso. Eu não conseguia racionalizar o que o sutiã dela estava fazendo debaixo do banco. Eu simplesmente o deixei lá. Quase me deixou doente e meu coração devia estar acelerado como louco porque, quando voltei para a cozinha com as sacolas, Kate perguntou se eu estava bem, e disse que parecia que eu tinha visto um fantasma. Eu apenas ignorei o comentário dela. Tentei o meu melhor para não parecer bravo ou traído, mas tive que fazer um esforço tremendo para esconder meus sentimentos naquela noite e na seguinte. Decidi ver se conseguia descobrir se ela estava envolvida com alguém ou não. Comecei a pensar em todas as pistas que estava perdendo. Eu não tinha provas, exceto pelo incidente do sutiã. Nós moramos em uma cidade bastante grande, e o trabalho dela é em um prédio de escritórios no centro da cidade. Meu foco na ideia do caso deu uma pausa e decidi talvez eu devesse dar mais atenção a ela. Uma sexta-feira após o trabalho, preparei um jantar agradável. Arrumei a mesa de jantar com pratos bonitos, talheres e velas. Comprei uma boa garrafa de vinho e um buquê de rosas. Ela chegou em casa após o trabalho como de costume. Apontei o jantar e tudo o que eu havia preparado. Ela me deu um sorriso triste, e disse que sentia muito, mas tinha planos de se encontrar com seus colegas de trabalho esta noite em um local próximo. Ela disse que poderia pegar uma rápida mordida comigo antes de sair, mas precisava tomar um banho primeiro. Acho que meu interior virou do avesso e fiquei completamente sem palavras.
Não vou dizer que tipo de raiva eu estava sentindo naquele momento, mas finalmente tinha chegado ao meu limite. Enquanto ela estava no chuveiro, peguei meu celular da empresa e o coloquei no banco de trás do carro dela. Eu estava pensando nisso ultimamente como uma forma de rastrear sua localização com meu celular pessoal. Joguei a refeição no lixo junto com as flores. Ela voltou depois do banho, vestida e parecendo ótima como sempre. Ela disse ok, vamos comer. Eu disse para esquecer e sair com seus amigos. Ela me olhou estranhamente e perguntou se eu estava bravo. Eu disse estou desapontado por você nunca querer fazer nada juntos. Ela ficou irritada e me disse para parar de agir como uma criança, e falou algo sarcástico sobre eu ter pavio curto. Fiquei ali deixando tudo isso afundar e disse bobo de mim. Achei que você gostaria de passar a noite juntos, pelo menos uma vez. Ela apenas sorriu debochadamente para mim e saiu resmungando. Peguei meu outro celular e comecei a rastrear meu celular de trabalho. Vi que ela parou a cerca de 20 minutos de distância no bar que ela frequenta com seus colegas de trabalho. Decidi sair e localizar o carro dela. E, com certeza, lá estava ele no estacionamento do bar. Fiquei do outro lado da rua no meu carro, esperando para ver se conseguia vê-la. Me senti tão diferente de mim mesmo, como um perseguidor, mas racionalizei que precisava pelo menos satisfazer minha ansiedade sobre onde ela estava. Cerca de 1 hora depois que cheguei, vejo ela saindo do bar com um homem. Ele parece um dos executivos que eu vi do trabalho dela. Ele a agarra e a puxa para perto e a beija. Meu estômago se revira, meu corpo fica completamente dormente. Eles seguem para outro carro e entram juntos. Faço o meu melhor para segui-los enquanto o carro sai. Eles viajam cerca de 10 minutos até, adivinha? Um hotel. Eu encosto na rua ao lado do hotel. Observo enquanto eles saem e entram no hotel de mãos dadas. Já vi o suficiente. Eu sou um idiota. Começo a bater com o punho no volante. Isso é tudo. Algo dentro de mim fica completamente em branco e não tenho certeza se desmaiei ou tive uma experiência fora do corpo. Quando me recuperei, decidi que precisava de uma bebida. Agora é quando minha vida tomou um rumo que eu nunca teria imaginado. Simplesmente comecei a dirigir para fora da cidade, revivendo tudo o que tinha acabado de testemunhar, e odeio dizer, chorando de raiva. Segui em direção à periferia da cidade, cerca de 30 milhas. Encontrei um barzinho agradável e entrei. Encontrei um lugar no balcão e pedi uma bebida. Eu devia parecer um morto-vivo porque a bartender, uma mulher, mencionou que eu parecia que alguém tinha tirado o ânimo de mim. Sorri meio de lado e disse que poderia dizer isso. Um cara se senta ao meu lado e começa a conversar. Não estou muito disposto a falar, mas algo sobre esse cara me fez sentir confortável. Começamos a conversar e depois de um tempo, o assunto da traição da minha esposa simplesmente sai da minha mente, como se tivesse uma mente própria. Como só quero deixá-la e esquecê-la. Ele me olha e me dá um tapinha nas costas, dizendo, cara, você não está sozinho. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Acredito que às vezes essas coisas acontecem por uma razão, e deixe-me dizer, sua vida agora pode mudar para melhor ou para pior. Depende totalmente de você neste momento. Algo sobre ele dizer isso realmente me tirou da minha tristeza. Quero dizer, sei que estou sofrendo, mas sempre fui capaz de ver as coisas logicamente, e ele está certo. Nós nos apresentamos. Seu nome é Rei. Ele é meio que um cara do campo, mas é o tipo de pessoa da terra que eu realmente respeito. Ele me perguntou quando eu ia sair. Acho que nunca ocorreu a mim pensar tão longe. Eu sei que não quero mais estar perto dessa mulher, e sinto esse impulso de lutar ou fugir. Rei diz que sente muita simpatia pela minha situação, e tem uma ideia, caso chegue a isso, e eu sinta que preciso sair em algum momento. Ele tem um trailer de viagem em sua propriedade. Não é grande coisa e precisa de alguns reparos, mas por que você não vai lá para ver se conseguiria se ver morando temporariamente em algo assim? Eu vou te fazer um ótimo negócio. Eu até tenho um pedaço de propriedade legal onde você poderia estacioná-lo. Você estaria me fazendo um favor em cuidar disso para mim. Pode ser bom para você se afastar da sua situação. Apenas uma ideia. Demorei um pouco para registrar a ideia dele. A bartender estava ouvindo a conversa e sorriu. Puxa, querido, ela diz, se eu tivesse conseguido escapar do meu ex-marido louco anos atrás, teria aproveitado a chance de ir morar no trailer dele. Qualquer coisa para colocar minha cabeça no lugar. Sinto como se tivesse tropeçado na zona do crepúsculo, mas talvez seja exatamente o que eu preciso. Digo a Rei que sim, vou pensar sobre isso, e talvez dar uma olhada. Nos despedimos depois de um tempo, e fazemos planos para nos encontrar na casa dele em alguns dias. Comecei a sentir que tenho um pouco de perspectiva,
e uma chance de sair do que acredito ser um pesadelo misturado com um grande coração partido. Uma coisa é certa, não há como eu querer estar com minha esposa novamente. Traição é algo tão vil para mim, e sempre foi a única coisa que acredito que nunca toleraria. Cheguei em casa depois de Kate naquela noite, e sentei no sofá. Kate saiu e me perguntou onde eu tinha estado. Virei para ela e perguntei onde ela tinha estado. Ela diz: você sabe, fui tomar uns drinks. Perguntei diretamente: você está tendo um caso? Ela parece um pouco surpresa, mas recupera a compostura e diz: não, por que você perguntaria isso? Eu digo a ela que ouvi dizer que ela pode estar envolvida com alguém do trabalho. Ela pergunta quem disse isso, e eu digo que alguém que eu conheço, mas não revelaria o nome. Ela apenas me diz que estou sendo ridículo, que estou bêbado e delirante, e me pergunta onde estive. Digo a ela que fui a um bar tomar uns drinks com amigos. Ela apenas me encara, querendo me fazer mais perguntas, mas apenas volta para o nosso quarto e volta para a cama. Decidi dormir no sofá, já que agora tenho a confirmação de que ela vem mentindo para mim há meses. Não dormi nada e comecei a imaginar ela com esse cara na cama, e me sinto enojado, machucado e com pena de mim mesmo. No entanto, começo a pensar no trailer de Rei. É quase uma revelação e a ideia apenas me fez sentir melhor. Deve ter algo errado comigo, mas com a dor que eu estava sentindo, o modo de luta ou fuga simplesmente entrou em ação instintivamente, e a parte de fugir ganhou. Na manhã seguinte, não falamos muito e passamos o final de semana como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, fiz planos para encontrar Rei. Ele é dono de uma bela fazenda e o trailer é realmente muito bom, com cerca de 26 pés, e tem todas as necessidades para viver nele. Eu viajei com alguns amigos em um durante a faculdade nas férias de primavera e realmente gostei. Fiz uma oferta para Rei e ele concordou com o preço. Praticamente o roubei. Ele me deu as instruções para a propriedade da fazenda e fui lá conferir. É lindo, cheio de árvores e arbustos, e parece que há trilhas para caminhadas e ciclismo próximas. Fica perto das colinas de algumas montanhas, e Rei tem uma pequena cabana em uma colina com água e eletricidade disponíveis para o trailer. Rei vai puxar o trailer até o local e montá-lo para mim. Tentei fazer Kate confessar durante as próximas semanas, mas tudo o que recebo é manipulação psicológica. Até mesmo digo diretamente que, se descobrir que ela está traindo, não haverá volta. Isso tem o efeito oposto de mergulhá-la ainda mais na névoa do caso e me lançando em negações. A negação é tão ruim que quase me faz rir. Não tenho provas físicas da traição dela, e me arrependo de não ter pelo menos tirado algumas fotos dos dois. Enquanto passo por essa agonia mental, chego à conclusão de que quero sair deste casamento em vez de deixar Kate saber como me sinto sobre as coisas. Então, começo a fazer planos. Comecei a retirar discretamente minhas coisas do apartamento enquanto ela estava no trabalho e a levá-las para o trailer. Pelo menos isso me faz sentir que estou agindo. Percebi uma mudança em Kate durante esse tempo e ela tem sido simpática comigo. Mas na minha mente, é tarde demais, pois ela continuou com suas pequenas saídas com colegas de trabalho após o expediente. Decidi que também precisava de uma pausa. Na verdade, enquanto ela estava saindo para a noite, também me vesti por volta do mesmo horário. Ela me olhou e perguntou para onde eu estava indo. Eu apenas disse que estava encontrando alguns amigos. Ela começou a perguntar, e eu simplesmente disse que ela não os conhecia, e não iria gostar de toda a conversa de trabalho. Isso é exatamente o que ela me diria quando eu perguntava se poderia acompanhá-la em um dos encontros do escritório dela. Ela pareceu um pouco magoada, e disse ok, divirta-se. Eu disse que definitivamente iria. Entre trabalhar no trailer e encontrar com Rei no bar, comecei a fazer mais amigos. Na verdade, isso levou a momentos divertidos com um ótimo grupo de amigos e família. E caso alguém pergunte, decidi moderar minha bebida para não desenvolver nenhum hábito ruim. Seria tão fácil me afogar em autopiedade nesse momento. Nesse período, Kate me diz que precisa fazer uma viagem a trabalho na semana seguinte. Pergunto quem mais vai, e ela me diz que a equipe executiva e alguns chefes de departamento. Eu apenas olho para ela, e digo que espero que ela tenha um ótimo tempo com seu namorado. Me arrependo um pouco de ter dito isso, pois começou muitas discussões. De muitas maneiras, gostaria de saber mais sobre o parceiro de caso dela. Mas, como Rei me disse, no final das contas, não importa quem é o outro cara. O que importa é que ela decidiu te trair. Ela queimou o casamento. Pode admitir ou negar, mas fatos são fatos, irmão. Droga.
O rei deveria anotar essas coisas e publicar para os traídos. A viagem de trabalho dela me proporcionou a oportunidade de mover o restante das minhas coisas completamente. Então, depois que Kate saiu para a viagem dela, reuni tudo o que me restava de valor e coloquei no meu veículo. Não estou levando nenhum móvel ou algo do tipo, apenas roupas, computadores de trabalho e equipamentos. Antes de sair, eu tinha escrito uma nota dizendo que ia embora para ela, mas depois de relê-la, decidi simplificar. Peguei um pedaço de papel e escrevi "Espero que tenha valido a pena". Coloquei minha aliança de casamento em cima da nota, que estava na mesa da cozinha. Senti um peso enorme sair de mim. Me senti livre, sem mais esconder a verdade. Eu sei que terei algumas bagagens para lidar e algumas dores para superar, mas agora tenho tempo para me curar. Só preciso de espaço e preciso tirá-la da minha vida o mais silenciosa e rapidamente possível. Não estou orgulhoso por nunca tê-la confrontado mais, ou arrancado uma confissão dela. Nunca consegui gritar e xingar ela depois de confessar. Cheguei à conclusão em minha mente de que ela não me merecia. Ela desrespeitou tudo o que tínhamos, nossos planos futuros, nossa história. Estávamos economizando para uma casa e uma família no futuro. Tudo isso se foi agora. Não há como voltar atrás. Não lhe devo absolutamente nada. Ela que lide com as consequências. Não tinha uma agenda, não entrei em contato com um advogado ou algo do tipo. Só queria obter um pouco de clareza. Eu realmente gostei do meu novo trailer e o ar das montanhas era exatamente o que eu precisava. Na semana seguinte, voltei a correr e me senti ótimo por estar vivo. Nunca respondi a nenhum dos textos de Kate enquanto ela estava fora. Não havia muito para responder, eram apenas destaques como "acabamos de pousar", ou "estamos tendo um jantar em equipe". Ela também enviou alguns "onde você está?" e "me avise". No dia em que ela retornou para casa, meu celular explodiu. Ela me enviou mensagens incessantemente e tentou me ligar constantemente. Após o primeiro dia, sua mãe tentou me ligar. Só tenho meu pai do lado da minha família e não somos próximos, então ela não tentou envolvê-lo. Após as primeiras mensagens chorosas, nunca me dei ao trabalho de ouvir o restante das suas mensagens de voz. Seus textos consistiam em "o que é isso? Precisamos conversar. Não sei o que você pensa saber, mas não há nada acontecendo. Não estou envolvida com ninguém. Não estou tendo um caso". Depois de uma semana sem responder, ela finalmente me manda uma mensagem dizendo "desculpe, as coisas saíram do controle. Eu estava envolvida com alguém do trabalho, mas não significava nada. Eu me envolvi demais com meu trabalho, e você estava ausente muitas vezes, e eu cometi um erro. Eu ia acabar com isso". Um erro? Esta era a confissão que eu estava buscando o tempo todo. Por algum motivo, isso só me fez desgostar dela ainda mais. Porque ela não poderia ter sido honesta. Esta não era a mulher com quem eu sonhava construir um futuro juntos. E os erros não duram de 6 a 8 meses ou um ano. Em certo ponto, suas súplicas para eu voltar e trabalhar no casamento se tornaram patéticas. Ela parou de me incomodar por algumas semanas. Eu ainda me recusava a respondê-la. Não queria que ela arrancasse nada de mim sobre onde eu estava vivendo. Não queria que essa mulher arruinasse meu refúgio. Então, um dia, ela começou a me enviar mensagens raivosas como: "Você é um covarde. Você não vai falar comigo. Você não se importa com a gente. Por favor, volte para casa para podermos conversar. Onde você está? Eu posso ir até você. Droga. Paul, por favor, vamos conversar e consertar as coisas". Não me lembro de todas as mensagens, mas todas pareciam ser desculpas e muito pouco em forma de desculpas. Eu deixei tudo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Finalmente, mudei meu número de celular. Em junho de 2018, Kate me enviou um e-mail me dizendo que havia contratado um advogado e estava pedindo o divórcio. Eu respondi: "Ok, parece bom". Isso resultou em uma enxurrada de e-mails exigindo que eu fosse vê-la e assim por diante. Ela percebeu que isso não a levaria a lugar nenhum e, depois de um tempo, simplesmente escreveu que se eu concordasse com um divórcio não contestado, ela não me incomodaria mais. Eu concordei e vários meses depois, finalmente, eu era realmente um homem livre. Nunca mais precisei vê-la depois que saí do nosso apartamento. Não houve encerramento para nenhum de nós, mas parecia que isso era mais importante para ela do que para mim por alguns meses. Às vezes, eu pensava nela e sim, a dor surgia do nada, como se eu ouvisse uma música que costumávamos ouvir no rádio. Mas eventualmente parei de pensar sobre ela. Bem,
estou oficialmente divorciado. As coisas estão realmente boas agora. Na verdade, conheci uma garota ótima. Eu estava correndo na trilha, logo abaixo de onde moro, quando a ajudei a trocar um pneu furado e nos demos muito bem. Ela é incrível e linda demais. Apesar de alguns anos mais jovem que eu, ela adora meu estilo de vida e me chama de homem das montanhas. Não estou com pressa de me comprometer, mas também não estou disposto a desistir completamente das mulheres. Ainda estou aqui no trailer e não tenho planos de mudar tão cedo. Simplifiquei bastante minha vida. Amo o ar livre, isso me ajudou a superar minha ex-esposa. A dor no coração, tudo. Eu sei que cada um lida com essas coisas de forma diferente. Tive a sorte de ainda não ter filhos e estar apenas no 3º ano de casamento. Então acredito que fiz o que foi certo para mim. Você não precisa viver sua vida com um traidor se algo assim acontecer com você. Por favor, não fique remoendo. Apenas siga em frente com sua vida. As coisas melhoram depois que você trabalha em si mesmo. Desejo a todos a melhor vida que podem ter. Comentário. Op, você lidou com isso perfeitamente. E o rei é um raio de esperança, seu anjo da guarda. Alguns têm perguntado sobre minha ex. Na verdade, não falei pessoalmente com ela desde o divórcio, embora eu receba o ocasional e-mail ao qual não respondo. Embora eu tenha pensado nisso apenas por curiosidade. No entanto, cerca de 3 semanas atrás, encontrei por acaso uma amiga em comum nossa, e ela disse que Kate não estava nada feliz, ao contrário de mim. Ela disse que minha ex havia dito a ela que eu sempre seria aquele que escapou e que, se ela tivesse a chance, tentaria me reconquistar e me contar tudo o que aconteceu. Não pressionei muito a amiga por detalhes, mas tenho mais informações que estou um pouco hesitante em compartilhar. Apenas queria atualizar sobre a situação em que me encontrei com minha ex-esposa, e reescreve isso cerca de 5 vezes para torná-lo legível. Como mencionado em meu post anterior, estava preocupado que minha ex-esposa estivesse tentando me rastrear, na tentativa de reconciliação ou algo assim. Eu me mudei 2 horas longe de onde costumávamos viver. A vi no último fim de semana em uma cafeteria que frequento na cidade próxima à minha casa. Eu suspeitava que não era uma coincidência ela estar lá. Felizmente consegui sair antes que ela me visse. Atualização. Voltei à cidade no último fim de semana para pegar alguns mantimentos, e fui tomar um café no lugar que costumo frequentar, além de trabalhar em alguns documentos que precisava preencher para o trabalho usando a internet grátis deles. Depois de terminar, saí da cafeteria. Enquanto caminhava em direção ao meu caminhão, ouço alguém gritar, Paul. Olho para o outro lado da rua e, lá está Kate, minha ex, acenando para mim. O Armagedon finalmente tinha acontecido. Fiquei lá em choque. Ela corre, atravessa a rua e se aproxima de mim, estendendo a mão, esperando um abraço, e instintivamente eu estendo os braços com as palmas das mãos para fora, e ela para. Ela me olha realmente magoada. Então ela diz, Paul, eu estava te procurando. Ouvi dizer que você se mudou para cá, e queria te ver. Nos podemos conversar por um momento? Eu me sinto como um animal encurralado. Pessoal. Realmente me senti assim. Então, cedi e disse, ok, vamos encontrar uma mesa ou algo assim, e podemos conversar por um minuto. Ela pergunta se podemos ir para minha casa e eu simplesmente disse não. Ela me segue até um banco do lado de fora de uma loja pequena no final do quarteirão. Ela começa dizendo o quanto eu mudei, e como ela adora meu novo visual, minha barba, e tudo mais. Ela gostou de como minha aparência física mudou, como pareço tão em forma. Ela está interpretando bem, e pessoal, ela estava bonita. Ela estava usando esses shorts brancos pequenos e uma regata, e o cabelo em um rabo de cavalo como eu costumava gostar. Meu radar estava em alerta máximo, e eu podia dizer que ela estava realmente apelando para a sensualidade. Tive que me controlar e ver onde isso estava indo. Ela começa pedindo desculpas pelo caso todo. Ela diz que o karma realmente a atingiu depois que eu saí da empresa dela, descobri sobre o caso dela, e basicamente tornei as coisas tão desagradáveis que ela deixou seu amante, que tinha noiva na época, levou uma reprimenda e foi transferido para outro cargo dentro da empresa. Ele a culpou por ter que se mudar, e ela retaliou contando tudo para a noiva dele, o que resultou na separação deles. Ela abaixou um pouco a cabeça e começou a chorar. Eu apenas fiquei ali olhando ao redor, sem ter nada para dizer. Ela se endireitou e me encarou por um tempo. Perguntei o que ela queria de mim. Ela queria me dizer que nunca teve a intenção de começar um caso,
que sentia que foi arrastada por toda a política e manobras na empresa, e que achava que o amante realmente a manipulou com seu carisma e poder dentro da empresa, e que estupidamente achava que estava usando ele tanto quanto ele estava usando ela. Ela estava planejando me contar tudo, especialmente depois que a acusei de ter um caso. Ela se odiava durante aquele tempo, e as bebidas depois do trabalho eram uma tentativa de medicar a culpa. Logo depois que eu a deixei, ela se sentiu tão tola, tão sozinha, como se seu coração simplesmente implodisse de perda. Ela imediatamente terminou tudo com o amante. Ela sentia que, como eu não entrava em contato ou falava com ela tinha que me encontrar e ver se poderia consertar as coisas entre nós, e se poderíamos começar de novo. Ela sabe que estamos divorciados, mas talvez pudéssemos ter um recomeço limpo. Eu apenas fiquei olhando para ela. Eu a deixei falar. Parafraseando a conversa, aqui está como foi. Como você se atreve a pensar que pode simplesmente aparecer aqui e pensar que pode apagar toda a merda que você causou? Eu disse antes, se você me trair, acabou entre nós. Não há perdão, não há reinício deste relacionamento. Você o matou, destruiu o que tínhamos, no momento em que me traiu. Quão estúpida você pensa que sou? Eu te segui uma noite e vi vocês entrarem em um hotel juntos. Você sabe que... Então percebi que estava levantando a voz e as pessoas começaram a perceber. Ela começou a soluçar. Ela agarrou meu braço. Deixei ela chorar em meu ombro por um pouco antes de afastá-la. Ela olhou para cima para mim. Eu mereço tudo isso, eu sei que sim. Pode pelo menos me deixar te levar para jantar ou algo assim. Eu não quero ir embora. Quero conversar mais, quero ter certeza de que colocamos tudo às claras. Eu preciso de tempo com você, que você não me deu antes. Eu sei que você pode não querer ouvir isso, mas eu te amo tanto. Eu não sabia o quanto te amava até você me deixar e me quebrar. E eu te quebrei tão mal. Não consigo me perdoar. Não quero me perdoar até o dia em que eu morrer. Ela começou a hiperventilar e soluçar tão forte que eu a puxei e a abracei. Eu sei, eu sei. Eu senti que era a única coisa que eu podia fazer para talvez acalmá-la naquele momento. Eu percebi que, na verdade, quebrei o coração dela assim como ela quebrou o meu. Comecei a andar com ela e então encontrei um caminho tranquilo para caminhar e as coisas se acalmaram um pouco. Então perguntei como ela me encontrou, e se ela contratou um detetive particular, ou algo assim. Ela riu um pouco e disse que não, embora tenha pensado nisso. Ela se encontrou com a Stacy algumas semanas atrás e perguntou como estavam as coisas. Stacy acabou deixando escapar que me viu. Kate a obrigou a contar todos os detalhes. Stacy não queria contar porque eu pedi para ela não fazer isso, mas Kate não a deixou ir até que ela contasse. Mas tudo que ela realmente sabia era que me viu aqui na cidade, e que eu morava em algum lugar nas redondezas. Então ela começou a vir aqui nos dias de folga para ver se conseguia me encontrar. Ela ficou realmente corada quando disse isso. Eu dei uma risadinha. Maldita Stacy, não consegue manter a boca fechada. Então nós fomos jantar. Encontramos um lugar agradável com um pátio. Eu me certifiquei de que não bebêssemos nada. Eu não queria nenhuma desculpa para ela me amolecer ou alegar que estava muito bêbada para dirigir de volta. Na verdade, tivemos uma boa conversa depois. Eu a levei até o carro dela. Ela queria ficar, e pressionou bastante sobre isso, e não desistiu. Ela não tinha ficado com mais ninguém desde que eu parti, e jurou de pé junto que eu era o único que ela queria. Eu disse não, ainda é muito cedo para eu seguir por esse caminho. Ela implorou para me ver de novo, mas fui evasivo. Eu dei a ela meu novo endereço de e-mail, mas foi só isso. Ela queria meu número de telefone, mas eu disse não, você só vai encher de mensagens de texto e ligações. Ela chorou com essa. Ela disse que estaria de volta na cidade no próximo fim de semana se eu estivesse interessado. Eu não disse nada sobre isso. Ela disse que vai me enviar um e-mail e me contar todos os detalhes de quando e onde. Antes de sair, perguntei a ela diretamente se ela me perdoaria se eu tivesse traído. Ela ficou lá pensando e disse que sim, com o tempo, mas apenas se passássemos por um conselheiro matrimonial, ou se conseguíssemos superar o processo de cura com muita conversa, e talvez até um acordo vinculativo. Eu disse, ok, talvez eu pudesse fazer isso daqui a 5 ou 10 anos. Ela disse que, se fosse necessário, esperaria. Então, ela segurou minhas mãos nas dela, olhou nos meus olhos, e disse algo que realmente me surpreendeu. Ela disse, droga, Paul, eu sempre vou te amar, e farei qualquer coisa para provar isso. Com isso, ela saiu. Ainda estou muito abalado com isso.
Ela disse com tanta convicção. Ainda não consigo me ver voltando com ela. Me sinto melhor agora, embora eu não possa nem mesmo vê-la como amiga com benefícios. Talvez uma amiga, mas caramba, eu simplesmente não sei se poderíamos funcionar novamente. Não me chame de otário porque segundas chances são raras no meu livro. Voltei para casa, dei uma longa corrida e tomei algumas cervejas, e senti que estava em um bom lugar agora. Alguém pode me garantir que ela não estragaria isso? Eu não sei. Simplesmente não sei. Está muito fresco na minha mente, mas tenho a luxo de tempo para resolver tudo isso e ganhar uma perspectiva. Atualização. Ok, então esta provavelmente será minha última atualização. Eu postei minha história no Reddit, mas o moderador continuou removendo. Para recapitular, minha ex-mulher me encontrou e nós conversamos depois de mais de um ano em que eu a ignorei. A intenção dela em me encontrar era realmente reconciliar e recomeçar nossa vida juntos. Para aqueles que escreveram para mim prevendo que eu seria o típico tolo beta, azul, e perdoaria ela e voltaria para ela, vocês ficarão muito decepcionados. Ela me escreveu um longo e-mail na semana passada professando seu amor e arrependimento pelo caso mais uma vez. Ela queria voltar e passar o fim de semana comigo. Minha resposta a tudo isso foi rejeitá-la. Tenho estado perfeitamente contente em viver a vida de solteiro por enquanto, vivendo em minha localização remota e mantendo minha situação o mais simples possível. Tenho desfrutado da companhia de várias mulheres e amigos, e aos 32 anos, sinto que não há pressa em mudar as coisas. Tenho meu próprio mapa de autodeterminação e pretendo segui-lo por enquanto. Em resposta ao e-mail dela, recusei-me a dar-lhe meu novo número de telefone. Fui direto ao ponto. Disse-lhe que não tenho nenhuma intenção de me reconciliar com ela. Ela fez a cama dela e eu não confio mais nela, nem a conheço mais. Desejei-lhe tudo de bom e a considerarei uma possível amiga talvez algum dia em um futuro ainda a ser determinado. Minha ambiguidade realmente a frustrou. Então ela respondeu com algo muito revelador. É claro que ela ficou muito decepcionada com minha resposta, mas também me informou que havia aceitado uma oferta de emprego em vários estados de distância, e sua verdadeira intenção o tempo todo era me fazer ir com ela. Ela sabe que meu trabalho é remoto e posso viver onde eu escolher, e ela achava que eu consideraria ir com ela e, em troca, teríamos um novo começo. Em um novo local, ela tinha pouco tempo antes de partir e queria me ver pessoalmente e me convencer. Felizmente para mim, tenho que sair a negócios por uma semana, então nosso tempo acabou, graças a Deus. Então, ela estará fora da minha vida agora. Imagino que ainda receberei alguns e-mails por mais um tempo, mas com o tempo acredito que ela perceberá que o tempo dela comigo acabou e ela terá que encontrar outra pessoa, e talvez ela também atraia. Só queria compartilhar a atualização. Então, pessoal, vivam sua melhor vida, se livrem daquela bagagem antiga e se empoderem para seguir em frente. Boa sorte a todos, continuem vivendo suas melhores vidas. Atualização. Ok, fui bombardeado com pedidos de atualização, então aqui está. Finalmente, cansei dos e-mails dela. Eu disse a ela que estou acabado com ela e não quero mais nada com ela para sempre. Sem ofensas, mas era hora de dizer a ela para encontrar outra pessoa que se importe. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas pensei que se a irritasse o suficiente, ela me deixaria em paz. Acho que consegui isso. Não ouvi um pio dela por vários dias. Também bloqueei o endereço de e-mail dela hoje, e vou fechar minha conta de e-mail se ela me procurar de alguma outra forma. Obrigado a todos que me enviaram mensagens sobre tomar uma atitude. Vocês realmente me incentivaram. Estou completamente acabado com ela. Adeus, o sumiço está de volta. Ah, também alguns de vocês me perguntaram sobre a garota que me chamou de Homem da Montanha. Bem, ela estava morrendo de vontade de me visitar, então vou vê-la durante as férias. Veremos como isso vai. Além disso, tenho outra garota doce que acabei de conhecer e vou sair com ela neste fim de semana. A vida é boa. Atualização. Últimas palavras sobre isso. Encontrei a ex no aeroporto, e foi lá que ela falou comigo sobre meus posts no Reddit. Não tenho certeza de qual ela viu, já que tive atualizações, mas estou falando de um ano atrás, quando isso aconteceu. Como ela encontrou meu post? Um amigo em comum, para quem compartilhei meu post, deu o link para ela. Obviamente, não sou mais amigo dele, já que compartilhei isso em confidência, o que pensei que havia deixado claro. Agora tenho uma política de me livrar imediatamente de todas as pessoas negativas e rainhas do drama que encontro.
De qualquer forma, o segredo foi revelado, e se isso a fizer se afastar de mim, então é um ótimo resultado. Caso contrário, dei a volta por cima. Tenho muitas coisas avançando e estou vivendo minha melhor vida. Acredito que essa antiga experiência foi uma bênção. Agora que os eventos da minha vida nos últimos 2 anos foram incríveis. Boa sorte a todos que acompanharam minha jornada. A verdade dói, não é mesmo? Espero que, ao ler sua história, ela se arrependa de suas ações e escolhas, e se torne uma pessoa melhor, mas parece improvável. Comentário 1. Um amigo meu passou pelo que você está passando no momento. A única diferença é que ele estava noivo e não casado. Ele a deixou imediatamente quando descobriu, e a névoa do caso dela desapareceu. Ela estava arrasada e entrou em uma depressão severa por meses, sentindo muita falta dele e contatando sua família e amigos por meses para se desculpar com quem conhecia. No início, a maioria das pessoas a condenava, mas ela lidou com isso como: eu gostava dela, na verdade. Ela era amigável, engraçada e era ótima para sair, pois realmente fazia um esforço para conhecer os amigos dele, embora tivesse poucos amigos próprios, enquanto ele tinha muitos. Ela o encontrou e pediu desculpas. Ele não a aceitou, mas começaram a conversar. Ele estava amando sua vida, em termos de carreira, liberdade e tinha muitas namoradas. Ele disse a ela que tinha mulheres suficientes para uma vida inteira. Eu conheci essas mulheres, embora fossem bonitas, a maioria não tinha uma aura como a da ex dele. Ela, embora com inveja e triste, aceitou esse fato e continuou em contato com ele sem reclamar. Ele me disse meses depois que começou a dormir com ela sem emoções, pelo menos foi o que ele me disse. A única coisa que ele me disse foi que ela pediu que ele fosse seguro com elas e não dormisse com ela se tivesse dormido com outras dentro de uma semana. Então, basicamente, ele estava dormindo por aí, enquanto ela não estava de jeito nenhum, exceto com ele, depois de 2 anos ou menos. Eu os vi tomando café de mãos dadas enquanto ela olhava com devoção e adoração. Fiquei realmente feliz e quando os encontrei, fui realmente gentil com ela. Aparentemente, eu fui o único que foi gentil com ela quando ela veio até mim inicialmente. Isso foi há 3 anos atrás. Agora eles estão noivados e bem felizes. Ela realmente mudou. A questão é que ela passou no teste da redenção, segundo ele, o que foi bastante doloroso para ela vê-lo com outras garotas, e sua paciência para poder responder a perguntas difíceis sempre que ele quisesse, como quando estavam fazendo compras e ele a provocava dizendo: aposto que seu AP costumava te levar para sair também, e você costumava segurar as mãos dele assim também. Ela, embora surpresa, respondia calmamente: nunca fomos fazer compras, ele não tinha tanta paciência ou interesse nas minhas coisas. Houve muitos incidentes assim por 1 ano mais ou menos, até que ele não teve mais perguntas. Amigos, eu acredito na reconciliação, mas os esforços do cônjuge infiel devem ser genuínos. Boa sorte. Comentário do OP. Não é o caminho que eu seguiria, mas fico feliz que tenha dado certo para ele. Comentário 2. Essa é na verdade uma história muito doce. Se minha esposa ou namorada me traísse, a única maneira de eu considerar tê-la de volta seria se ela fizesse algo assim. Comentário 3. Ela descobriu o que a maioria dos traidores não entende ou não quer entender. A grama está morta quando você trai com outro traidor. O relacionamento todo com traidores é construído sobre mentiras, enganos e ego. Você está fazendo a coisa certa. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou do vídeo, deixe um like e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.